Olá, seguidores do canal, o Pediatra Oi! Responde. Tudo bem, Dino? Tudo bem, e você? Dino, hoje a gente vai falar um tema que não é muito legal. A gente vai falar sobre como cuidar de uma criança quando acontece uma perda ou um luto. Você quer saber tudo sobre isso? Eu quero. Então chama a vinheta pra gente, fazendo favor. Vem, vinheta! Traz a vinheta pra nós, editor. Dino, Oi! a gente tem um senso comum muito errado, que é o seguinte. É achar que na inocência das crianças, elas não conseguem entender nada sobre perder ou deixar de conviver com um parente. E isso não é tão verdade. Apesar das crianças serem marcadas por uma inocência, elas não são marcadas pela ausência de sofrimento. Lembrar, Dino, que existem alguns estudos que demonstram que tanto a perda dos pais, de modo que alguma doença, alguma catástrofe aconteça com que esses pais e eles venham a falecer, isso é muito danoso para a criança, mas também, Dino, o abandono de algum dos pais também vai trazer como se fosse uma sensação de luto. Então hoje nós estamos falando aqui com as nossas seguidoras, tanto do processo de luto quando algum dos pais morrem, mas também quando a criança passa a ser abandonada por um dos genitores, que é uma coisa muito triste, né? Com certeza. Eu quero fazer uma observação. A gente entende muito que os relacionamentos pessoais muitas vezes não dão certo. Mas você é um adulto e você deve sim se responsabilizar pelos seus atos. Uma vez que você teve um filho, você tem que entender que não é uma vontade mais criá-lo, é uma obrigação. E essa criança pode ter traumas irreversíveis caso você decida nunca mais cuidar ou estar perto dessa criança. E isso não é justo. Portanto, deixe seus problemas de relacionamento de adulto de lado e cuide dos seus filhos, certo, Dino? Certo! Mas o que acontece, Dino, como a gente vai envolver essa criança para ela entender que o pai ou a mãe ou decidiram não mais cuidar dela ou, infelizmente, vieram a falecer? Quais são as estratégias que a gente deve fazer com essa criança? Nossa, por favor, nos fale. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Foi estudado e quanto mais é conflituosa a relação da criança com aquele adulto, pior vai ser o luto. Estranho, né, Dino? A gente tem uma sensação, Dino, que quanto mais a gente gosta da pessoa, mais a gente sofre no luto, mas isso não é verdade. Ah, não? Não. Então, o que eu recomendo para você, mãe ou pai que teve um dos genitores abandonando o filho, é que você não fale mal dessa pessoa. Por quê? Porque assim o luto do seu filho vai ser ainda mais conflituoso. A criança pode achar que o pai ou a mãe abandonou porque ele não foi um bom filho. Pode achar que ele poderia ter feito alguma coisa, quando na verdade a criança não tinha que fazer nada. O grande problema está naquele que abandonou. Sim. Certo? Certo. E os pais e os avós que também conviveram com aquela pessoa, que muitas vezes foi a óbito ou faleceu, tem que sempre falar sobre coisas boas daquela pessoa. Que a pessoa faleceu feliz, apesar de tudo, que ela sempre foi muito feliz com aquela criança, entendeu? Entendi. Para transformar essa situação numa situação mais harmônica possível. Nesse momento, as crianças vão fazer muitas perguntas. Por exemplo, uma criança que tem uma mãe falecida vai perguntar: mas minha mãe foi para o céu? Mas minha mãe está com Deus? E são perguntas que muitas vezes nem os adultos têm, certo? Certo. E aí, Dino, é uma coisa muito legal. O que as pessoas que cuidam dessa criança devem fazer é trazer a empatia da criança para elas. Ou seja, algumas perguntas que você não tem resposta, o que você deve fazer é falar para a criança: olha, eu também ainda não tenho essa resposta, mas a gente vai descobrir junto ao longo da vida. Entendeu? Isso faz com que a criança tenha mais segurança naquele adulto. Saiba que tem com quem que ela compartilha as dificuldades dela. É verdade. Entendeu? Nunca falando mal ou criando impasses nessa questão. Sim. Uma outra coisa muito importante é que você deve deixar a criança falar muito, ok? Quando a criança fala e se expressa,
toda vez ela faz com que ela consiga entender melhor essa situação. Algumas vezes as pessoas não entendem as crianças, porque no momento do luto, geralmente um adulto já consegue entender que houve toda uma mudança. As crianças não, Dino. As crianças, elas muitas vezes não entendem que aquele adulto se foi para sempre. Elas acham que talvez esse adulto vai voltar, e criar essa falsa esperança não é bom. Ou seja, a verdade é sempre o melhor caminho, de modo harmônico, entendeu? Sim, entendi. É um pouco difícil tentar entender. A gente acabou passando bastante conceito, mas a gente tem que entender que o luto, Dino, ele não é uma doença. Ele é um processo. Todo mundo que perde um parente ou que é abandonado vai demorar muito para entender isso. Não é do dia para a noite, ok? Ok. Mas, com o apoio das pessoas que estão em volta, vamos fazer com que essa pessoa se fortaleça. Sim. E consiga viver muito melhor no futuro. Certo? Certo. Eu quero deixar um grande beijo a vocês, dizer que o luto ele é normal, mas se ele começar a se exceder, se você vê que a criança não come, não está nada bem, passado muito tempo, é hora mesmo de procurar um profissional. Certo? Certo. Mandar um beijo para as nossas seguidoras. Beijo, beijo, beijo. Falar para se inscrever no nosso canal e dar uma chacoalhada no sininho. Certo, Dino? Sim. Se estiver passando por uma situação muito difícil e quiser compartilhar com a gente, entra no nosso Instagram, @opediatraresponde, que a gente tenta ajudar do máximo possível. Sim. Ok? Ok. Um grande beijo. Beijo, beijo, beijo. O tema é muito triste, mas a gente quer deixar todo o nosso entretenimento e nossa força para você conseguir lidar com essa situação, ok? Ok. Beijão, tchau, tchau. Beijo, tchau. Pediatra Responde adverte. Esse vídeo não substitui uma consulta médica. Em caso de dúvidas, procure o seu pediatra ou um dos pediatras recomendados pela equipe O Pediatra Responde.